aos queridos irmãos do SEI, da nossa casa querida. Nós estamos de retorno aí com relação aos temas da doutrina espírita, que nos influenciam positivamente, né, nas nossas tarefas, na nossa vida de relação, na nossa vida social, nos nossos compromissos. É sempre o nosso apoio, o nosso bom ânimo, né? Nas lutas de cada dia, nos nossos desafios. Nessa oportunidade, nos foi dada aqui a incumbência de nós trocarmos as nossas reflexões com relação a um texto que está vinculado ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro livro, né, da codificação kardeciana, chamada Codificação Kardeciana. É mediunidade gratuita, lá no capítulo 26, nos seus itens 7 a 10. Mas ao tomar o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós sempre fazemos nos nossos estudos, eu queria compartilhar com os irmãos que nos ouvem com um sentimento muito nobre que sempre nos envolve, né? É porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mágica, né? Ele tem uma fluência espiritual que penetra muito no nosso psiquismo, no nossos espíritos, nas nossas reflexões. E os artigos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo são todos eles vinculados à mais alta magnitude de que cada um de nós tem aqui na Terra do seu despertar. Despertar da nossa consciência de sono, do nosso sono letárgico, do nosso si. Então, esse despertar nada mais é do que a nossa fluência, sair dessa janela estreita dos 5 sentidos e nós nos voltarmos para a magnitude, né, da nossa macroconsciência. É esse desafio que cada um de nós tem ao nos posicionarmos na doutrina, nas obras da codificação. E o nosso primeiro sentimento foi trazer assim uma reflexão profunda, né? Muitos articulistas, muitos expositores, muitos têm feito isso, sim. Nós nos sentimos também esse dever moral de, dentro das nossas humildes possibilidades, seguir esse roteiro bem inspirado, né? O que representa o Evangelho segundo o Espiritismo para cada um de nós. É algo assim que a gente se emociona. Ler o Evangelho, ler as palavras de Jesus, as suas prédicas, nos alertar com relação à vida que nós temos, as nossas dificuldades, as nossas amarras, as nossas heranças lá, atávicas lá, das nossas vidas pregressas, dos homens da caverna, que depois saíram, lançando seus deuses na natureza, e tudo vindo por aí, não é? E hoje, com essa codificação da doutrina, nos guiando, nos inspirando nos caminhos, né? Esses caminhos que são seguir as pegadas do Mestre, é algo assim deslumbrante para cada um de nós. Então, nós fomos vindo nessa mediunidade gratuita, um dos artigos que eleva a criatura humana, né? A sua individualidade, as personalidades que ela tem ao longo das suas migrações sucessivas, né? E falando de mediunidade, o primeiro pensamento óbvio que nos chegou foi o Livro dos Médiuns, né? Porque nós temos aí um pensamento muito positivo dentro da doutrina, que a mediunidade ela teve aí um lastro divino, antes e depois do LM, do Livro dos Médiuns. Então, dentro da mediunidade, tudo que a gente vê da mediunidade, nas obras da codificação, nos romances espíritas de André Luiz, Filomeno, Ivone Pereira, Zilda Gama, Amélia Rodrigues, todas essas obras vinculadas à codificação nos trazem essas portas abertas, né, para o nosso progresso espiritual. Evidentemente que, vendo no Evangelho segundo o Espiritismo a mediunidade gratuita,
Nós lembramos do Livro dos Médiuns e fomos buscar lá no Livro dos Médiuns um item muito interessante, que é o item 306. Esse item 306, ele está no capítulo 28, né, do Livro dos Médiuns, que é do charlatanismo e do embuste. Quer dizer, um contraste já com a mediunidade gratuita. Allan Kardec, pelas vozes da terceira revelação, nos trazendo aí as verdades inconclusas do plano espiritual com relação aos vários artigos, os vários temas da doutrina, né? E depois nós vamos voltar para a essência do Livro dos Médiuns. Nós fizemos aqui um resumo bem alentado, mas bem profundo. Entendemos nós, dentro da nossa pequenez, dentro daquilo que nós queríamos realizar. Então, nós fomos verificar, antes de adentrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que há no item 306, lá no capítulo do charlatanismo e do embuste, todo digamos assim, um repertório de advertências aos médiuns com relação a essa mediunidade gratuita. Então dizem, né, os espíritos, por intermédio de Kardec, lá no item 306, que há os chamados médiuns interesseiros, médium interesseiro na sua generalidade, né? E lá ali nesse item 306, nós tiramos aqui algumas conclusões, entre elas as seguintes: não são apenas os que, porventura, exigem uma retribuição fixa, ou seja, os médiuns interesseiros, que aqueles que dentro da mediunidade a utilizam para pecúnia, remuneração, paga dos seus serviços, que não são deles, que é o concurso dos espíritos. Eles não são só os médiuns interesseiros, aquele na retribuição fixa, mas ele amplia o quadro, né? Essa ampliação do quadro traz também aqueles que cogitam das ambições de toda sorte, nas quais se vinculam as esperanças pessoais, próprias da vida em comum, né? Das situações que chegam e que nos testam, né? Essas ambições aqui nós colocamos, nas quais são as esperanças pessoais, elas são, evidentemente, máculas, nódulos, miasmas que nós temos, né? Defeitos. E dentro dessa realidade, o que acontece? Existe uma sintonia para o bem, existe uma sintonia para o não bem, para o mal. E aí aproveitam-se os espíritos zombeteiros, que sabem muito bem tirar partido dessa fragilidade da criatura humana, a materialidade de tudo que existe. Então aproveitam-se, Kardec coloca aqui uma expressão que realmente ele liquida a fatura, né? Não precisa ir muito longe, não. Ele diz assim: os espíritos que tendem para essa perspectiva também, que também na Terra certamente tiveram as mesmas implicações, eles se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis. Olha a expressão que Kardec usou, verdadeiramente notáveis. Quer dizer, é como se fosse um planejamento envolvendo a criatura humana nesses seus pensamentos negativos, que se forma um conluio, que se forma uma remessa praticamente invencível. E eles dizem aqui que eles embalam todos esses personagens com uma falaciosa ilusão. E vamos dizer que não é essa a verdade. Como cada um fica conturbado com todas esse luxo, essas aparências, essas atividades precursoras de uma evidência que é uma evidência falsa, inócua na evolução do espírito. Hoje nós pensamos assim, né? Hoje também nós somos testados, cada um de nós é dentro da sua faixa de atuação. Então eles ficam, aqueles que foram trabalhados na mediunidade ficam sob essa dependência que vamos analisar bem, está dentro deles. Senão não haveria essa sintonia negativa. E aqui o Kardec faz um resumo, o item 306, né? Diz Kardec que a mediunidade é uma faculdade concebida para o bem. Os bons espíritos, não é espírito bons,
Espíritos bons são aqueles que estão caminhando ainda, se fortalecendo, se iluminando, quase, digamos assim, se tornando, buscando se tornar os chamados completistas, né? Outro dia eu li um artigo sobre reencarnação completista, sensacional, é um tema que vamos ver se a gente consegue desenvolver isso, está lá nos Missionários da Luz, né? Lá com Alexandre e André Luiz, que traz um capítulo especificamente sobre esses completistas, né? E continuando aqui, os bons espíritos já são os espíritos mais elevados, digamos, os completistas nas suas tarefas, se afastam daqueles que procedem de forma equivocada, ficando entregues aos espíritos zombeteiros, interesseiros, né? Mistificadores. Eles não atingem os propósitos da providência divina. O egoísmo é a chave da humanidade e, de fato, tudo converge para o egoísmo. Todas as nossas miasmas, as nossas construções assim, mentais inferiores, de sentimento e pensamento, tudo tem o nosso interesse pessoal, que é o nosso egoísmo. Os bons espíritos combatem o egoísmo, porque também passaram pelo egoísmo, conseguiram vencer o egoísmo e hoje estão no outro patamar. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles, ou seja, os bons espíritos, o venham servir. Ou seja, como é que os bons espíritos vêm a servir essa corrente negativa? Eles podem servir de uma outra forma, mas não necessariamente carreando, induzindo na mediunidade falsidades, alegações inócuas, destituídas da sinceridade, da gratuidade, do poder que o Pai concedeu a cada um no interesse de evolução de cada um de nós, né? E Kardec fecha o item 306 da seguinte forma: isso que foi dito aqui é tão racional que inútil fora insistir mais sobre esse ponto. E Kardec para aí. E Kardec parou e nós paramos também. Quem somos nós para continuar onde Kardec parou? Muito bem. Dentro desse conceito que nós vimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e antes de iniciar a mediunidade gratuita, os itens 7, 8, 9, 7 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fizemos aqui um resumo do ensino moral do Evangelho segundo o Espiritismo, bem profundo. Não o nosso, que está nas obras, né? Esse ensino moral é o código divino. O terreno, como está lá no início do Livro dos Espíritos, todos os cultos podem se reunir, independente das suas crenças. Ele é um código divino universal. Por isso que todos podem se reunir. Jamais esse ensino moral de Jesus foi matéria de controvérsia. Todos podemos nos reunir nele, porque ele é o eixo da vida futura. Levanta um véu para essa incógnita que todos temos com relação à nossa continuidade de existência em outro plano de vida. E diz aqui, no próprio Evangelho, é finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ora, felicidade, o que? Felicidade. Outro dia algum tempo atrás, fizemos um trabalho, não, vai ser publicado ainda para a Fraternidade Espírita Francisco de Paula, que abordamos o tema Jesus e felicidade. Nós podemos ter, sim, conquistar felicidade relativa na nossa existência, em função das nossas humildes possibilidades. Reunião em família, objetos, carinho, dedicação de um parente, de um amigo, de um pai, de um irmão, netos, bisnetos, todos nós em família, a família sanguínea, que é esse pressuposto da família espiritual que nos une, porque os verdadeiros laços de afeição são os laços espirituais. Essa felicidade somente será na sua integralidade pura, excelsa, divina, quando nós nos tornarmos espíritos puros, sem mácula, identificados na plenitude relativa da nossa evolução espiritual, do nosso progresso espiritual dentro da evolução. Então, nós podemos conquistar essa felicidade
Kardec coloca aqui a felicidade vindoura. Essa felicidade vindoura são os passos intermitentes, contínuos, para chegar a essa felicidade que é nata, própria, né, da herança que o Pai colocou em cada um de nós e que nós precisamos lapidar. Então, continuando aqui, vinculando-se ao levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, é essa parte que é o objeto do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui há um pensamento que, quando nós destacamos aqui, nós ficamos pensando na profundidade, na espiritualidade desse pensamento. Com base nesse objetivo, no Evangelho segundo o Espiritismo estão compilados os artigos que podem compor um código moral universal de acesso a todos sem distinção de culto. E aí o que acontece no desdobramento desse pensamento? Dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos todos, indistintamente, porque é para todos, é universal, aurir, absorver essa irradiação, ou seja, os meios de compatibilizar com a moral do Cristo, que nos trouxe essa moral nas prédicas em que ele esteve aqui nos primeiros dias dos anos 30 do cristianismo nascente, com o nosso respectivo proceder. Aí está toda a, digamos, sintonia, essa sintonia que nos coloca dentro dessas vibrações compensadas, né? O nosso esforço, esse eixo moral, que é a doutrina de Jesus, a reforma interior, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral com base em quê? Na moral que o Mestre trouxe. Imaginemos que o Mestre apenas e tão somente tivesse trazido aqui na Terra, na sua missão divina, outorgada pelo Pai, e há aí um aspecto da mais alta importância que muitas vezes a gente lê e passa despercebido, depois nós voltamos e aí atinamos com a profundidade. Dizia Jesus aos seus discípulos que o que ele fazia era manifestação pura do Pai, como se o Pai aqui estivesse obrando por intermédio dele. Então, o que nós deduzimos daí? Que era não só trazer o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, mas exemplificar tudo aquilo que o Mestre nos trouxe. E nós somos hoje, digamos assim, uníssonos nesse pensamento, nessa ideia, nesse sentimento. Qual é? O sentimento de que o nosso grande desafio, nós que estamos aqui refletindo, lendo, buscando aplicar, é exemplificar o que se fala. É tomar um vínculo de seriedade, aquilo que nós, digamos assim, nos impregnamos, e dentro dessa impregnação nós desenvolvemos essa impregnação. O melhor que está dentro de nós é exteriorizado no uníssono, no todo. Quanto maior uma reunião uníssona em que as qualidades e propriedades da reunião dependem dos seus membros e que formam como que um feixe, e esse feixe tanto mais força terá quanto mais uníssono for. Capítulo 29, 331 do Livro dos Médiuns, está aí a mediunidade, está aí a doutrina, está aí o Evangelho, está aí todo o nosso esforço dentro dessa realidade que é o nosso vigor espiritual. E dentro desses conceitos, dentro de tudo isso que nós já abordamos aqui nesses 19 minutos, nós então vamos ver de uma forma sintetizada os itens 7 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aproveitar, vou pedir licença aos queridos amigos, porque consultando Emmanuel, numa obra que nós estudamos no Centro Espírita Birajara, aí nos idos de 2010,
Eu tenho todas as datas aqui lançadas. Tem um capítulo aqui que Emmanuel, numa reunião pública, na Seara dos Médios, psicografado pela mediunidade santificada de Chico Xavier, nos traz um conceito exatamente sobre o tema que nós estamos abordando. Então, é um conceito atualizado, atual, do que foi dito lá no passado. Aliás, o que é dito lá no passado, lá nos primeiros dias, nos anos 30, é como se fosse o nosso hoje. Porque o cenáculo terreno ainda apresenta as mesmas dificuldades, as mesmas misérias, a mesma materialidade, o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo que cada um de nós tinha de lá e ainda trouxe para lá de cá, dentro dessa nossa evolução, que ela existe, mas ela é lenta, ela é gradual. E a paciência da misericórdia divina em nos tutelar, e nos supervisionar. Como? Periodicamente, em função da nossa evolução, da nossa inteligência, da nossa capacitação, trazer os subsídios que nós possamos suportar e as ideias que aceitamos hoje, que não aceitávamos há 100 anos passados, passamos a aceitar agora, daqui a 100 anos estaremos melhor, aceitando outras tantas conclusões, e é por isso que a doutrina ainda não mudou. Temos lido isso constantemente. Todo mundo pede aceleradamente que se mudem determinadas situações, que Kardec seja modificado. Como? Se nós mal apreendemos os primeiros degraus dessa escala evolutiva. Nós estamos ainda vinculados às verdades inconcussas, que são as verdadeiras dentro do chamado controle universal do ensino dos Espíritos. E isso está a todas as luzes no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, verificando aqui esses itens 7 a 10, nós fizemos aqui uma coletânea de alguns pensamentos, de algumas ideias. E o 7, numa abreviada síntese, é de que não só os médiuns atuais, os apóstolos também eram médiuns, receberam de Deus um dom gratuito, herança divina. Nada a cobrar, nada a dever, a não ser a nossa responsabilidade. Ou seja, serem intérprete dos Espíritos. Instrução aos homens, para levá-los à fé raciocinada. É aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da natureza. E a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Sabemos hoje que todos somos médiuns. A rigor, num pensamento primeiro, a mediunidade efetivamente não está vinculada às tratativas mediúnicas só de uma reunião mediúnica. Todos somos médiuns, cada um com seus rudimentos. Na vida pública, como cidadão, como detentores de direitos e obrigações, todos temos responsabilidade, todos lidamos uns com os outros, todos estamos pensando, radiando, irradiando, produzindo, captando, sintonia de um lado e de outro. Precisamos apurar esse nosso sentido dentro do Evangelho, dentro de Jesus, dos seus ensinos, da sua prática, da sua vivência e dos seus ensinamentos. É o código divino, universal, em que todos são chamados indiscriminadamente a trabalhar e a concorrer. Então, a mediunidade não constitui privilégio, se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria desviá-la de seu objetivo. Matéria, dinheiro, remuneração, ambições pessoais. O item 8 está na concomitância do 7, há uma gradação aí. Aliás, aqui não há instruções dos Espíritos, mas quem não nos diz que nesses itens 7, 8, 9, 10 os Espíritos atuaram? É uma questão de semântica, é uma questão de ordenamento, de coordenação das ideias, que isso está no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é porque em determinado capítulo não houve instrução dos Espíritos que eles não tenham trabalhado, eles estavam ali apenas para cercear melhor, ou até pelo conteúdo da matéria. O que está dito já esclarece de imediato toda e qualquer dúvida ou qualquer situação. Isso é claro dentro da doutrina. Senão, Kardec teria colocado ali instruções dos Espíritos como se fosse o item 7, 8, 9, 10.
O item 8, então, nessa concomitância, indaga: não seria uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Olha que imprudência, que falta de mentalização. Evidentemente, podem ser obtidas tais invocações. Contudo, quem poderia garantir a sinceridade delas? E aí atua a racionalidade de Kardec. Em termos de doutrina, é preferível rejeitar 10 verdades e aceitar uma mentira. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, mistificadores e toda essa grade de espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder aos que se lhe perguntam, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem entrar na question, no mérito da questão, na sinceridade de propósito, sem preocupação com a verdade. Quem deseja comunicações assim deve pedi-las seriamente, e não dessa forma, né? Inteirar-se também da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual, essa sintonia, né? E a primeira condição de granjear a benevolência dos espíritos, dos bons espíritos, é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto e desinteresse moral e material. O item 9 nos diz aqui que a mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Seria desacreditada moralmente, identificada, ou seja, comparada a dos ledores de boa sorte. Um obstáculo a isso se opõe, ela não é uma profissão, realmente. É uma faculdade móvel, fugidia, mutável, cuja perenidade ninguém pode contar. Para o seu explorador, é uma fonte absolutamente incerta de receitas. Fato absolutamente diverso das considerações anteriores, nós vamos vendo que a mediunidade está se desdobrando do talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, constituindo por essa razão uma propriedade, conquista interior, que não é lícito ao seu possuidor, ou seja, o seu agente, tirar partido. Ou seja, é como tem uma comunicação aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade nossa é tudo que é de quê? Da alma, nada que é do corpo. Quando nós partimos, levamos tudo que é da alma, nada que é do corpo. Tudo que é do corpo fica no corpo. E esses bens gratuitos que Deus nos deu, como comercializá-los? É diferente quando você tem um médico. Quando ele estudou, ele se formou, ele pode empregar aí tal ou qual situação para que ele possa viver. O magnetizador também com relação aos seus frutos. Mas no tocante a isso, há uma distinção que é a mediunidade curadora. Na mediunidade curadora, jamais poderá haver esse pagamento de tal ou qual importância, de tal ou qual ambição, de tal ou qual vaidade, de tal ou qual percepção no mundo material, porque escapa à incidência da moralidade da criatura perante os bens espirituais que foram recebidos por Deus. Nós estamos fazendo um comércio com o Pai de uma forma indevida e vamos ter que recuperar o terreno perdido. E é por isso que nós estamos vivendo e revivendo. E o item 10 nos traz que a mediunidade é coisa santa e deve ser religiosamente, ou seja, moralmente exercitada. Tem mais. Jesus e seus apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. Fechamos aqui o 7, 8, 9 e 10. E como nós tínhamos falado antes, nós vamos ler aqui uma parte, não toda, de Emmanuel com relação ao nosso hoje e com relação a esse tipo de mediunidade. Diz aqui Emmanuel, com relação a uma reunião pública realizada em 21/10/1960, médiuns transviados. Vamos ler o final, que se encaixa como uma luva em tudo que nós fizemos aqui a consideração, evidentemente, não criação nossa, o que lemos, o que produzimos e o que estamos refletindo. Mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens.
Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Os medianeiros que aderem renascem no mundo com os característicos da instrumentação ideal. Algumas vezes, no entanto, em plenitude das forças físicas, os tarefeiros do intercâmbio, enganados por transações e transitórias facilidades materiais, recusam seu compromisso assumido. Instados pelos instrutores da vida maior, durante muito tempo, para que se desincumbam dos seus mandatos. Um mandato divino não é qualquer papel passado. Isso é eixo moral. É o levantar do véu da vida futura, o código moral universal. Afirmam-se em função desse mandato, com receio da humilhação e da crítica, ou exploram situações sequiosas de luxo e poder. É o que, em muitos e muitos casos, nós vemos disseminados na nossa cultura, no nosso dia a dia. Os benfeitores espirituais, por fim, renunciam à insistência construtiva, deixando-os entregues a si mesmos. Se afastam transitoriamente, jamais os abandonam, porque no momento de renovação estão eles aí para recuperá-los. Então, finaliza Emmanuel, semelhantes criaturas que renasceram no corpo terrestre para a função da mediunidade, continuam sim como médios, com aptidão, mas só a lei de Deus sabe como. Então, isso é assim uma espécie de coroamento, né, de tudo que nós falamos. E dentro do próprio Evangelho, nós nos utilizamos aqui do fecho desses itens 7, 8, 9, 10. Busquemos assim nos utilizar dos recursos que nos sejam próprios e ou conquistados. Os espíritos levarão em conta o devotamento e os sacrifícios na manutenção das nossas necessidades. Saibamos distingui-las da mediunidade que emana da divindade. Procuremos manter a sintonia com os bons espíritos e não utilizá-los como uma escada por onde possam subir. Então, esse é o fecho do trabalho, das nossas reflexões. Dentro desses 33 minutos, passamos 3 minutos dos 30 que nos foram concedidos, mas a matéria realmente é importante, a matéria é continuada, é sucessiva, é ampla, ela tem um lastro. Esse lastro é, como falamos ontem, há pouco, né? É o eixo moral, é a vida futura. Então, agradecemos a atenção de todos e que possamos estar juntos em novas oportunidades para o nosso crescimento interior. Graças a Deus que assim seja.